Olá, meus irmãos, uma boa noite para todos, na graça e na misericórdia do Senhor Jesus. Eu sou o vosso irmão em Cristo, presbítero Gregório, vindo a trazer mais um pedacinho do Maná dos Céus. Hoje eu quero gravar o meu terceiro áudio do Sermão da Montanha. O Senhor Jesus disse: bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Muito bem, amados, diletos irmãos. Qual teria sido a reação das pessoas enquanto ouviam as palavras iniciais do Senhor Jesus? Quais seriam as reações dessas pessoas ao ouvirem o sermão de Jesus? O Jesus que fala sobre a bem-aventurança, ele está falando sobre felicidade. E falar de felicidade já seria um bom assunto para iniciar qualquer tipo de discurso. Quanto mais um sermão proferido pelo Mestre dos Mestres, pelo Senhor Jesus. O ser humano vive em constante busca de felicidade. O ser humano almeja a felicidade. Quem não gostaria de ser feliz? Todos gostariam de ter a plena felicidade. As pessoas buscam reconhecimento, buscam a realização dos seus sonhos. Quanto não gostaria de ter a plena felicidade? E foi exatamente neste ponto que o Senhor Jesus tocou. O tipo de pessoas a quem ele se refere como sendo muito feliz, pois ele diz bem-aventurado, significa serem muito felizes. São justamente as mais infelizes no conceito do mundo secular. Então o Senhor Jesus apresenta um novo conceito de felicidade, somente experimentado pelo cidadão do reino dos céus. Hoje, no versículo 5 do livro de Mateus, vamos ver o que ele diz sobre a mansidão, sobre desenvolver a mansidão. Aqueles que são destituídos de qualquer ações de revolta. Ele diz que as pessoas precisam ter mansidão. A mansidão que o Senhor Jesus se refere não é sermos pessoas tola, passiva, que viva indiferentes. Não é esse tipo de mansidão que o Senhor Jesus fala. Mas sim, é sobre a submissão a Deus. É aquele que, em vez de viver na rebeldia, se revoltando contra tudo, se converte e se entrega ao Senhor Jesus. Nós vemos que a primeira bem-aventurança diz sobre ser humilde de espírito. Primeiro você se torna humilde para ser cidadão dos céus. Aceita o Evangelho, aceita o sacrifício do Senhor Jesus para te libertar, para te levar ao caminho do bem. E depois você chora por causa
da sua condição de pecador. Depois você derrama sua lágrima. Jesus mencionou mais uma classe de bem-aventurado, aqueles que choram, diz ele. E quase se poderia traduzir esta segunda bem-aventurança por felizes os infelizes, a fim de chamar a atenção para a surpreendente mensagem que contém o Sermão da Montanha. A vida cristã, de acordo com Jesus, não é só riso, não é somente alegria. Nós vemos que ele diz que felizes são aqueles que choram, porque estes serão consolados. Chorar por causa do pecado cometido, chorar por causa da maldade que existe no mundo. Então agora o Senhor Jesus chega na sua terceira mensagem, ele diz que felizes são os mansos, aqueles que conseguem a perfeita capacidade de governar o seu espírito. A tradução do grego aqui significa ser gentil, ser humilde, ser atencioso, ser cortês. E, portanto, é aqueles que exercem o autocontrole, sem esta qualidade seria impossível ter uma vida genuinamente cristã. Jesus descreveu-se a si mesmo como manso e humilde de coração, no livro de Mateus, capítulo 11, verso 29. Precisamos, então, acolher com mansidão a palavra de Deus em nossos corações, em vez de ficarmos dando justificativa às nossas falhas, tentando justificar os nossos atos injustificáveis. Precisamos ter autocontrole, ter domínio sobre as nossas ações. Portanto, despojando-vos de toda impureza, de todo o acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, o qual é poderosa para salvar a vossa alma. Quem disse isso? Apóstolo Tiago. No capítulo 1, versículo 21. Existe alguma versão que diz que esta palavra enxertada em vós. Então nós vemos que o Senhor Jesus, ele se intitulou no livro de Mateus, capítulo 11, verso 29, ser manso e humilde de coração. Mas este mesmo que se intitulou ser manso e humilde de coração, em determinado momento, ele pegou em chicote e expulsou todo mundo que estava fazendo da casa de Deus um centro de comércio. O apóstolo Paulo, ele falou da sua mansidão e benignidade em 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 1. Portanto, podemos aqui buscar essa bem-aventurança, dizendo que podemos ser governados pelo Espírito de Deus, ao ponto de nos tornarmos gentil. Então, o Senhor Jesus diz que devemos viver uma vida de mansidão. Mansidão é se colocar na presença de Deus, pedir que Ele transforme o nosso coração. Muitas pessoas vivem uma vida rebelde contra Deus.
E quem vive essa vida rebelde fará mal à sua própria alma. Por isso, sejamos bem-aventurados com a mansidão. Venhamos a acolher a palavra do Senhor Jesus Cristo, armazenar esta palavra em nossos corações. O Senhor Jesus continua dizendo que ser manso, o manso irá herdar a terra. Os mansos irão habitar a terra. De que terra o Senhor Jesus está falando? De que herança que o Senhor Jesus está falando? Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. De que terra que o Senhor Jesus está falando? Não é aquela terra lançada sobre o seu caixão no cemitério. Não, amados. O Senhor Jesus está falando sobre a terra prometida, a nova Jerusalém. A Bíblia diz que haverá novos céus e uma nova terra. E as coisas velhas passarão. E eis que tudo se fará novo. No Salmo 37, versículo 11, diz que os mansos, eles herdarão a terra. Eles não são fracos, eles não são covardes. São os que, sob as pressões da vida, aprenderam a curvar a sua vontade e a colocar de lado as suas noções próprias diante da grandeza e da graça de Deus. Essas pessoas são caracterizadas por uma confiança humilde, em vez de arrogância, em vez da independência. A terra não pertence aos autoconfiantes, ao que se autoafirma, que procura possuí-las à força, mas aos humildes de espírito, que estão dispostos a perder tudo por causa do reino de Deus. Essa pessoa mansa, ela herdarão a terra, diz o Senhor Jesus. Era de se esperar o contrário. Achamos que as pessoas mansas nada conseguem, porque são taxadas de covarde, são pessoas que nós a ignoramos. As pessoas que têm aquele espírito tranquilo, que tem o domínio próprio, nós o taxamos de covarde e são ignoradas por todos, ou então tratada com descortesia ou desprezo. Achamos que somente os valentões, somente aqueles que se tornam fortes, que são arrogantes, que vencem na luta pela existência da vida. Então taxamos muitas vezes os mansos de covarde, taxamos os mansos de derrotado. Entretanto, o Senhor Jesus diz que tais pessoas, ou seja, os mansos, ou o pobre ou humilde, pode se deleitar não só na certeza do reino dos céus, que de certa forma já pertence a ele no presente momento, amados, mas também na certeza de que são herdeiro da famosa terra prometida, a Nova Jerusalém. A Nova Jerusalém pertencerá um dia aos mansos e humildes de espírito, aqueles que um dia chegarão na presença de Deus para possuir a herança, para receber da mão do Senhor a herança, serão os mansos. Mas para ser manso, é necessário primeiro cumprir a primeira bem-aventurança, tornar-se humilde de espírito, chorar por causa dos seus pecados,
arrependido aos pés da cruz de Cristo, se converter de espírito, alma e corpo ao Senhor. Então você vai desenvolver o fruto da mansidão, se tornar manso e humilde de coração. Que o Senhor te abençoe. Que o Senhor abra seu rico tesouro dos céus. E que nesse dia de hoje você receba a vitória que tanto almeja. Que o Senhor te guarde no seu átrio santo. Que Ele te mostre o melhor caminho a seguir. Senhor meu Deus, Pai amado, eis-me aqui, Pai, mais uma vez, falando, Senhor, sobre o sermão da montanha. Hoje é o meu terceiro áudio. Eu vim falar, Senhor, sobre aqueles que são bem-aventurados, mansos, porque existe uma promessa de eles serem herdeiro da terra prometida. Não é fantasia, Pai. Não é sonhos, mas são promessas do Senhor Jesus. Ele diz que o manso herdarão a terra. A mansidão que o Senhor Jesus se refere, portanto, é diferente daquilo que o mundo pensa. O mundo acha que para vencermos, temos que vencer através das forças. Mas o Senhor nos dá a capacidade de sermos herdeiros do Senhor através do Espírito equilibrado, que consegue dominar o seu interior. A tua palavra diz que aquele que domina o seu espírito é mais poderoso do que aquele que conquista uma cidade. Então nos ensine, Senhor, a dominar o nosso espírito e a sermos vencedor em toda etapa da nossa vida. É isso que eu te peço e te agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém e amém.